Boa noite a todos. Tivemos um problema na primeira tentativa com a conexão, agora vamos de novo. Meu nome é Oscar Valente Cardoso, eu sou professor da Escola da Júris, que está com alguns cursos com matrículas abertas agora no mês de setembro. E nós vamos fazer algumas lives para divulgar os cursos e hoje nós faremos essa live sobre cálculos previdenciários após a emenda constitucional 103 com os professores Marina Vasques Duarte e Antônio Alfredo Linhares Júnior. Eles entraram aqui. Aí. Na sala. Na sequência, a professora Marina entra também. Agora voltamos. O problema na minha conexão. Cai. Pronto. Tá. Eu estava falando que o curso de prática previdenciária que vai iniciar agora em setembro, Uhum. a Júlia já tinha feito no início de 2020 um curso sobre direito previdenciário após a emenda 103. O curso começou presencial e terminou online. E agora Uhum. um curso mais voltado para a prática, totalmente online. Nós teremos as aulas durante 2 meses aproximadamente, são 18 aulas, sempre nas segundas e quartas à noite, das 19 às 20h40 via Zoom. E o curso é dividido em 3 módulos, né? Critério de concessão dos benefícios, cálculo dos benefícios e o terceiro módulo sobre questões processuais e prática administrativa e judicial. A professora Marina já entrou, ela não voltou ainda, né? E aí o curso está com as matrículas ainda abertas, ainda há vagas para o curso e nós faremos essa e mais algumas lives com professores do curso sobre algumas questões que serão abordadas nas aulas. Só está aguardando a professora Marina entrar. Ela não voltou ainda, né? Não conseguindo achar se ela está aqui. Ainda não, né? E aí, ela chegando, nós já vamos começar essa conversa, mas não sei se já podia, conversando com o professor Antônio, já Uhum. se puder falar sobre algumas questões pontuais aí que nós Uhum. tivemos, principalmente de alteração de cálculos de benefícios a Uhum. partir da emenda 103, algumas situações que, dependendo da ocorrência do fato gerador do benefício, se aconteceu até o dia 11 ou 12 de novembro de 2019, ou se ocorreu no dia 13 de novembro, nós temos um tratamento diferenciado e uma forma de cálculo diferenciada, normalmente, né, prejudicial, porque a reforma buscou principalmente uma economia para as despesas com o pagamento dos benefícios previdenciários. Então, se o professor já puder falar de algumas questões como redução dos índices, alteração do PBC, né, descarte de contribuições inferiores ao valor mínimo, ou se tiver alguma regra de transição para destacar, já Uhum. falando sobre algumas questões que serão tratadas durante o curso. Então tá, então vamos lá. Muito obrigado. Em primeiro lugar, obrigado, doutor Oscar e doutora Marina, pelo convite, participar tanto do curso como dessa live. E para tratar desse assunto que a gente que vem estudando, trabalhando diariamente na Procuradoria Federal, na AGU, e também como professora há mais de 18 anos, né? Então a gente tem uma boa experiência prática com essa matéria, e isso nos traz bem o que seria, o que foram, né, as mudanças impostas pela emenda constitucional 103 de 2019. Em relação ao cálculo, foi uma mudança grande de paradigma. Por quê? Assim como o senhor falou, o objetivo do governo era economizar com o pagamento de benefícios. E para economizar, ele tem que pagar menos benefícios. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. E com isso, os benefícios sofreram, alguns benefícios sofreram uma redução importante no valor, né? Além da, claro, mudou a formulação de cálculo e mudaram os percentuais. Tá? Então, por exemplo, tá? Nós temos a pensão por morte que, se for de um segurado que faleceu com um dependente e com menos de 20 anos de tempo de contribuição,
não sendo acidente de trabalho, o valor da pensão deixada por esse segurado, ele é 36% do valor anterior à Constituição, anterior à emenda constitucional. Ou seja, é 60% dos 60%. Às vezes os alunos me mandam uma carta de concessão assim, professor, tá errado isso aqui. É 60% dos 60%. É isso aí mesmo, é 60% dos 60%. Tá certo, né? Pode ser uma redução drástica, né? Mas é o que foi processado. Claro que existem as outras questões. Por exemplo, se é acidente de trabalho, daí aumenta o percentual, né? Daí ele vai para 100% do SB, se for acidente de trabalho. Ou se o segurado trabalhou mais de 35 anos homem ou 30 ou 40 anos, 40 anos homem ou 35 anos mulher, também vai para 100% do SB. Então, os percentuais da pensão, ele baixou bastante. Da aposentadoria por invalidez, que trocou de nome para aposentadoria por incapacidade permanente, também foi bem grave a redução. E justamente no período onde a pessoa precisa de um benefício, que a pessoa está inválida, né? Ele baixou de 100% do SB, em alguns casos, né, para 60% do SB. Isso, mais adiante, a doutora Marina vai falar um pouco mais sobre o fato gerador, né, e explicar melhor isso aí. As aposentadorias, elas baixaram de 100%, dependendo, né, ela era 100% do SB, ela foi reduzida de 60%, mais 2% por ano que a pessoa ultrapasse 20 anos se for homem e 15 anos se for mulher. Claro que tem as regras de transição. Algumas regras de transição têm os valores mais benéficos que o outro. E é uma coisa que gera muita confusão, inclusive agora, um pouco antes de eu vir aqui, eu estava numa loja e um amigo meu é dono da loja e tinha um cliente ali. Ele falou que eu dava aula disso, trabalhava com isso. E ele veio me perguntar. Então as pessoas sempre perguntam, né? Minha esposa vai se aposentar, já encaminhou a aposentadoria. Aí ela assim, uma coisa que esses exemplos, né? As pessoas elas têm uma ideia, né? Porque ficou distorcido. Por exemplo, eu não sei se ele está me assistindo aqui, eu falei para ele assistir a live, né? Ele disse que estava esperando a esposa fazer a pontuação para se aposentar integral, né? Se aposentar, se ela fizer a pontuação, ela vai para 5 mil. Antes da reforma, ela receberia 3. Né? E eu vejo que é uma confusão que o pessoal faz em relação ao fator previdenciário. Eles têm a ideia de que antes da reforma, o fator previdenciário ele era isentado à medida que a pessoa alcançasse a pontuação, que na época era 86, 96. Aí não tinha fator previdenciário, subiu o valor da aposentadoria. Após a reforma, a pontuação é critério de concessão do benefício, né? E não de eliminação do fator previdenciário, até porque não existe mais fator previdenciário. Só que a média baixou muito, né? A média dos benefícios, que era de 80% das contribuições, isso era bom para o segurado, porque tinha a oportunidade de reduzir 20% das menores. E quando a gente pega todo o período contributivo, na época que o governo estava fazendo a campanha para que a população se convencesse da importância da reforma, eles passaram a ideia de que agora a aposentadoria vai ser mais justa, vai ser de 100%. Então dá a impressão de que 100% é melhor do que os 80%. Só que é o contrário. Quanto menos contribuições a gente pegar, maior vai ser a média, porque as menores são reduzidas. Né? Então, o PBC, o período básico de cálculo, ele passou a ser de todo o período contributivo, não tem mais o descarte dos 20% menores. Né? Existe um descarte ali do parágrafo 6º, que é o período que o segurado não precisa para o benefício, né? Período que sobra, mas em se tratando de uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, onde é 35 anos homem e mais os critérios de transição, então dificilmente a pessoa vai sobrar muito tempo ao ponto de descartar. Né? O que ocorre muito é a aposentadoria por idade, onde o descarte ele pode ser muito generoso, né? Que daí tem aquela história da contribuição única. Caiu o divisor mínimo, com a queda do divisor mínimo, possibilita que a pessoa tenha uma contribuição no teto e se aposente no percentual do teto. Então, isso aí o governo, eu acho que ele pecou nisso aí, ao não trazer para depois da emenda constitucional o divisor mínimo. Então, foi meio que um tiro no pé. Se a intenção era baixar o valor, existe uma espécie de benefício, que é a aposentadoria por idade, para quem já tinha
a carência exigida antes de 94, é possível fazer uma contribuição e se apostar em 60% do teto, mesmo que a pessoa tenha pago o salário mínimo a vida inteira. Ficou assim a regra, né? Mas esse caso, na verdade, eu me corrija, professor Antônio, seria quando a pessoa junta tempo rural antes de 91 sem contribuição, né? Porque ela vai ter daí mais do que 20 anos de tempo de contribuição com o tempo rural. Então, ele vai poder descartar as contribuições que excedem esses 20 anos do tempo de contribuição, e aí sim ele vai ficar com uma contribuição no teto, né? Acho que só para assim, a gente pontuar um caso específico, não é todo mundo, porque realmente previdenciário é uma matéria que a gente entra num táxi, o taxista pergunta pra gente, a gente tem o zelador, né? Ele quando descobre que a gente trabalha com essa matéria, faz uma pergunta. Os amigos estão sempre ligando pra gente, fazendo uma pergunta, se contribui a mais, a menos, por quanto tempo contribui, né? Então, daqui a pouco vai ficar essa impressão, mas assim, claro que todas as questões bem específicas vão ser tratadas no curso que a gente preparou com bastante carinho para vocês, né? Mas é bem importante, assim, o professor Antônio, ele dá uma aula exemplar. Eu já tive a oportunidade de ser aluna dele e ele detalha muito bem esses cálculos e traz exemplos bem específicos, esclarece bem essa questão da contribuição única para ficar o benefício no teto, né? Não no teto, 60% do teto. 60% do teto. São determinados casos, mas essa possibilidade ficou aberta com a reforma da Previdência. Então, assim, resumindo, o cálculo do benefício ele foi bem afetado com a emenda constitucional 103 de 2019 e a reforma da Previdência. E o pessoal ainda tá todo mundo, na realidade, meio perdido em relação a isso, né? Claro que a gente tenta esclarecer o máximo, só que a gente também está aprendendo. Isso aí, assim, eu sempre falo para os alunos, porque assim, ó, é recente, não faz 2 anos ainda. Então, as pessoas ainda vão se enquadrar caso a caso, e a gente conhece a regra, né? Mas agora, todas essas implicações que virão, a jurisprudência, como é que vai encarar determinados questionamentos, né, dos advogados. Então, é uma matéria que recém começou, por um lado é bom, é ótimo para a gente ter coisa nova para estudar, coisa nova para entender, né? E mais processos judiciais, né, para nós que trabalhamos com os processos judiciais. E então, o que mais a gente tem de destacar, que eu tinha anotado aqui, a questão dos índices, o PPC foi alterado, o descarte do que sobra, ele é interessante, porque ele, quando saiu ali aquele parágrafo 6º do artigo 26, poderão ser descartadas as contribuições que importarão em redução do benefício. Eu não sei como é que é o texto, mas é mais ou menos a ideia é assim. Então, assim, quando eu li aquilo ali, eu pensei assim, puxa, vai dar confusão isso aqui. Porque eu achei que a pessoa ia ter que pedir para o INSS para descartar, né? Só que o INSS de ofício já faz esse descarte e faz de forma correta. Então, menos mal, né? Então, assim, claro que ele pode errar, com certeza. Mas o sistema do INSS está programado para fazer esse levantamento do que sobra, né, para a pessoa e tirar essas contribuições. E o interessante é que ele tira em número de dias. Tá? Foi meio difícil assim, da gente entender no começo, mas, por exemplo, se tem um salário que a pessoa trabalhou 2 dias, por exemplo, né, um determinado vínculo lá, em 1997, né, ele trabalhou 2 dias, e esse salário é o menor, esse salário é eliminado. E desse tempo que sobra para a pessoa, por exemplo, se a pessoa tem 1 ano sobrando, né? 1 ano seriam 12 contribuições sobrando, 12 meses sobrando, né? Ele tem a mais, ele tem exatamente 1 ano sobrando. Então, teoricamente, seriam 12 contribuições sobrando. Só que essa contribuição específica, ela corresponde a 2 dias. Então, ele vai eliminar essa contribuição e desses 365 dias que ele tem sobrando, ele tira só 2 e fica com 363, por exemplo. Ele não tira 30 dias, sabe? Então, assim, se a pessoa tem 1 ano a mais sobrando, na hora de fazer o descarte, podem ser mais do que 12 salários desconsiderados. Ele vai tirando por dia. Isso aí é um pouquinho complicadinho, mas, assim, isso é bom para o segurado, né? Isso acaba sendo bom para o segurado a forma que o INSS interpretou e está fazendo esse parágrafo 6º do artigo 26.
E o que mais? Eu tenho brincado que, além da saudade do fator previdenciário, dá muita saudade da emenda de transição, da regra de transição do artigo 9º da emenda 20, né? Que era um artigo só e era fácil de resolver. Hoje nós temos benefícios como a aposentadoria do professor, que eu acho que tem 6 ou 7 regras de transição diferentes. Não, é dificílimo de a gente que trabalha com isso todo dia saber de cabeça, né? Imagino, assim, a pessoa do comum, assim, né? Que não trabalha com direito, com cálculo, né? Então é muito complicado mesmo. Essa questão do parágrafo do artigo 9º lá da emenda 20 era o que tinha de mais difícil para a gente explicar. Eu sempre chegava no curso assim, hoje eu vou falar do pedágio de 40% e já digo, pessoal, isso aqui é o que tem de mais difícil. Então, se vocês entenderem isso aqui, vocês vão entender tudo. Se tornou uma coisa fácil, na realidade, né? Diante do que veio, sabe? E é exatamente isso aí. Era uma coisa que era complicada e virou muito fácil diante das outras regras que vieram, né? Bom, agora vou começar com a professora Marina, que também é a coordenadora do curso. Marina, eu que acabei apanhando um pouco para o Instagram aqui no começo, né? Mas agora deu certo. Em relação a algumas questões jurídicas, né, e discussão sobre direito adquirido, esse problema do fato gerador acontecer antes ou depois de 13 de novembro de 2019, eu acho que o assunto interessante diz respeito à conversão do antigo auxílio-doença, agora auxílio por incapacidade temporária, na aposentadoria por incapacidade permanente após a emenda 103, ou seja, o segurado que já recebia um benefício por incapacidade antes da emenda, continuou recebendo durante e depois esse auxílio por incapacidade temporária foi convertido em aposentadoria por incapacidade permanente. Isso se enquadra em alguma regra de transição? Se aplica emenda 103 ou não se aplica nada dela? Como que se resolve esse tipo de situação? Bem, no direito, né, a gente sabe que nunca é tão certo 1 mais 1 igual a 2, né? A gente, infelizmente, tem essa grande dificuldade, porque ainda tenho certeza que nós vamos sofrer um período bem intenso de insegurança jurídica, porque surgirão várias decisões em vários sentidos. Porque, na verdade, o que aconteceu com a emenda constitucional 103, analisando essa questão do cálculo pelo aspecto jurídico, né, é que nós tivemos uma redução muito grande do amparo previdenciário, mas, assim, extremamente grande, né. Então, acho que as pessoas não se deram conta disso, né, nem mesmo quem era a favor da reforma previdenciária em tese se deu conta do quanto ela vai afetar a si próprio, né? Porque, claro, o trabalhador que recolhe contribuição tem uma expectativa de receber um benefício correspondente ao valor pelo qual contribui, e a emenda constitucional acabou reduzindo gravemente o cálculo lá no final do período contributivo, né, justamente quando a pessoa mais precisa do benefício. Bem, aqui a gente tem vários problemas, né, eu já vejo assim, uma enxurrada de ações revisionais, mas esse aspecto específico em relação à conversão do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, que é a hipótese bem clara, onde o segurado estava recebendo auxílio-doença, que era o nome chamado antes da emenda constitucional 103, antes da emenda constitucional, antes de novembro, de 18 de novembro de 2019, e ele vem a ter convertido este auxílio-doença, que era o nome antes da emenda constitucional 103, em aposentadoria por incapacidade permanente pós-emenda constitucional 103. Então, o que acontecia? Antes da emenda constitucional 103, o seu auxílio-doença era calculado com base em 91%, coeficiente, da média salarial. E essa média salarial, que é o tal do SB, era calculado com base em 80% do período contributivo. Se o segurado tinha 100 contribuições, ele pegava apenas 80 contribuições para fazer a média, mas as melhores 80 contribuições, né? Então, fazia essa média bem tranquila. Quando veio a emenda constitucional 103, se passou a aplicar um coeficiente de 60% na maioria dos casos, porque para aumentar esse coeficiente segurado
tem que ter mais de 20 anos de tempo de contribuição, homem, e 15 mulher, o que numa aposentadoria por incapacidade, isso é praticamente impossível de acontecer, né? Então, acabou reduzindo o coeficiente de um auxílio temporário de 91% para 60% quando a incapacidade é mais elevada, que é uma incapacidade permanente, né? E, além disso, o INSS passou a entender, pós-emenda, que teria que fazer um novo cálculo de média salarial, porque depois da emenda as aposentadorias passaram a ser calculadas com base em média de 100% do período contributivo. Então, se tem 100 meses de salário de contribuição, eu faço a média de todos e afasto a possibilidade do descarte. O que vai piorar também no cálculo da média. Então, nós temos dois problemas pós-emenda constitucional 103, que é a redução do coeficiente de 60% para 60% e a redução da média salarial. Então, a aposentadoria, que é para ser maior do que o auxílio-doença, acaba ficando muito mais reduzida, né? Então, esse problema a gente já começou a enfrentar nas decisões judiciais, inclusive ali na turma recursal, porque os juizados geralmente são bem rápidos, né, o julgamento dos processos, mas a gente sempre usa aquela decisão do STF, em repercussão geral, do recurso extraordinário 579-089, que foi feito após a emenda constitucional 20 de 98, cujo relator era o ministro Lewandowski, que dizia simplesmente que não há direito adquirido a sistema híbrido de previdência. Então, eu não posso aplicar um pouco a legislação anterior, a emenda, e um pedaço da legislação posterior. Bem, nesse sentido, já estão pipocando várias decisões, algumas dizendo que na conversão do auxílio-doença pré-emenda para aposentadoria por incapacidade permanente pós-emenda, a regra da emenda constitucional seria inconstitucional, o que é possível, né, uma inconstitucionalidade de emenda constitucional, e há outros entendimentos de que não há necessariamente uma... Quando se reduz essa aposentadoria, e aí é o posicionamento ao qual me filio, né? Quando se reduz o auxílio-doença para aposentadoria por incapacidade, e esse benefício acaba ficando menor do que o auxílio-doença, tem se mantido o valor anterior pelo princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios, né? Então, duas opções que vêm aparecendo, mas a gente ainda vai penar muito, porque tem a questão de calcular nova média salarial, se calcula nova média salarial, se não calcula nova média salarial na transformação, que o STF já tinha dito há uns anos atrás que não se deve calcular nova média salarial, e agora o INSS está calculando nova média salarial. A redução drástica do percentual para um benefício que é para ser mais, se a gente aplicar o princípio da proporcionalidade, né, é uma incapacidade mais grave do que o que eu tinha antes e eu vou receber uma proteção menor. Então, são vários aspectos que a gente vai ter que analisar e amadurecer após, agora a jurisprudência vai ter que analisar e amadurecer e ver o que é possível, até que venha uma nova reforma previdenciária. Que eu até espero que venha, porque essa foi tão mal feita que se possibilita, por exemplo, como o Antônio mesmo falou, né, Antônio, que se tiver uma única contribuição e juntar tempo rural antes de 91, que é sem contribuição, o segurado pode ficar com uma média salarial de 60% do teto, que é uma coisa absurda, quando pessoas que contribuíram a vida inteira acabam ficando com benefício só de salário mínimo, né? Então, realmente se espera que isso seja corrigido, porque eu sempre digo, sempre brinco, não sei o que vocês acham, mas assim, eu não consigo me conformar com a ideia de que quem contribui mais ganhe menos, né? Então, assim, mais tempo e maior o volume de contribuição, o sistema se beneficiou com mais contribuição, para mim é uma coisa inaceitável, assim, que a gente, né, consiga achar que seja justo, né? Então... porque o direito previdenciário, ele vinha numa evolução em relação ao cálculo, no momento em que aumentou, lá em 99, passou a ser 80% maiores, refletiu melhor a vida do segurado. As regras, elas vinham sendo
apesar de não ser tão favoráveis ao segurado, fator previdenciário, coisa, mas elas vinham mantendo um direito ao segurado, mantendo uma paridade com que ele vinha contribuindo. Quando veio essa reforma, que dá para ver que ela foi feita por pessoas que não entendem do assunto, na realidade, eles pensaram na economia, né? O que faz para reduzir? É isso aqui, 60% da média de uma aposentadoria por invalidez, né? Capacidade permanente. Então, vamos fazer assim, né? Ignorando vários outros princípios que isso aí acaba por deixar para trás. Então, parece não, notadamente foi feito por pessoas que não sabiam muito o que queriam fazer. Quer dizer, eles sabiam o que queriam fazer, mas a forma de fazer não era, sabe? Então, eu acho que é bem assim. Virar outra, né? Virar uma lei que vai regulamentar melhor isso aí e que vai ter que, ou a jurisprudência que vai ter que resolver isso aí, esses problemas da emenda. E o curioso é que a emenda foi regulamentada pelo decreto, né? A gente não teve a regulação legal, né? A gente foi direto da Constituição para o decreto 3.048. Não, e antes do decreto era uma portaria, né? Também. Antes do decreto, não, teve era memorando. Portaria. Foi memorando, não teve memorando? Acho que teve um memorando, portaria. Acho que teve até o WhatsApp no meio dessa história toda, pelo que eu ouvi falar, né? Não, e o tempo que levaram para regulamentar também, né? Foi de novembro de 2019 para 30 de junho de 2020. Ou seja, mais de 6 meses até regulamentar. Eu sempre falei para os alunos assim... Pode falar. Não, na prática, eu tenho visto agora nos processos judiciais é que só agora, no começo de 2021, que efetivamente o INSS começou a aplicar a emenda 103. Isso mesmo. Uma emenda de novembro de 2019, vários processos ficaram parados durante esse período todo, né? Porque não se sabia exatamente como fazer o cálculo dos benefícios. Né? Tinha um período que concedia o auxílio-doença de salário mínimo. Ficou um período que concedia salário mínimo para depois revisar com o que viria de regulamentação. Ainda teve essa. Não, e justamente, eu fui montar uns exemplos de aula assim e fui começar a pesquisar benefícios concedidos pela emenda. Eu tinha uma dificuldade com acesso aos sistemas do INSS, né, de encontrar um benefício concedido. Isso alguns meses atrás, né, uns 3, 4 meses atrás. Para a aposentadoria por especial, eu nunca vi. Acho que ninguém se enquadra, né? Depois da emenda, né? Com direito depois da emenda. E curioso, lembrando o exemplo que o Antônio deu da pessoa que perguntou das vantagens, e hoje é mais interessante se aposentar antes, e ainda com fator previdenciário, né? E buscar os requisitos antes do que depois. E eu já vinha defendendo até antes da emenda, há alguns anos, a nossa necessidade de ter ou por lei, ou no caso do Brasil, talvez uma emenda à Constituição, até isso poderia ter sido incluído na emenda 103, uma necessidade de uma definição anterior de regras de transição, para evitar casos como o da pensão por morte, né, em que dependendo do dia, se a pessoa falecer no dia 12 ou no dia 13 de novembro, a gente vai ter regras totalmente diferentes, inclusive com uma perda absurda no valor da pensão e a impossibilidade dos dependentes de se prepararem para isso. Né? Porque para ampliação de benefícios sempre se usa a regra da necessidade da prévia fonte de custeio, mas para retirada de benefícios ou a redução do valor, não se discute isso, nem uma possibilidade de transição das pessoas para a aposentadoria, para a pensão que seja, porque essa diferença de um ou de alguns dias dá um impacto muito grande e não permitiu que ninguém se preparasse para esse valor reduzido, seja para sair do mercado de trabalho, seja uma pensão por morte, um auxílio reclusão para os dependentes. Exato. O grande problema que a gente vê na jurisprudência, inclusive da Corte Constitucional, da nossa Corte Constitucional, é justamente porque se limita. Há uma ou outra decisão pontual onde não se faz essa separação tão estanque, mas a tradição da nossa jurisprudência é dizer, tem direito adquirido ou expectativa de direito, e acabou como se a norma previdenciária reconhecida na Constituição fosse nada, né, em termos de direito fundamental.
Então, onde se esquece completamente o princípio da segurança jurídica, a vedação do retrocesso social, todos os outros princípios constitucionais que amparariam, com certeza, esta regra de transição que o Oscar está comentando, né, Oscar? Então, realmente, eu acho que ficou muito ruim, assim, para os beneficiários e para o povo brasileiro, uma regra tão drástica, uma mudança tão drástica, que eu acho que o povo só vai se dar conta no dia a dia, quando começar a querer receber o benefício e vai se assustar, né? Isso, e justamente era o que que eu ia falar mesmo. As pessoas, elas têm a seguinte situação, elas se surpreendem e elas não acreditam que houve essa mudança tão grande. Porque ela não conhecia o direito dela antes, né? Ela não tinha alcançado aquele direito, ela desconhecia aquele direito. Ela vai buscar o direito agora, depois da emenda, e se por acaso a gente explicar, olha, antes era assim, tá? Não pode, baixou tanto assim, não pode. Não baixou tudo isso. E só o fato de colocar no Ministério da Economia, o INSS no Ministério da Economia, já denota a intenção de tornar uma coisa mais voltada para um investimento do que para um benefício de proteção social. Isso que não veio a capitalização, né? Se viesse a capitalização, aí sim o negócio ia ficar muito mais confuso, né? Muito mais. Mas mesmo assim, mesmo indo para o Ministério da Economia, que economia justifica uma pessoa que contribui com uma contribuição ganhar 60% do teto, entende? Não, esse foi tiro no pé. Então vai para o Ministério da Economia, mas na verdade acaba mesmo assim não protegendo nenhum tipo de cálculo, mesmo de capitalização, né? Então a gente vê que foi uma bagunça essa emenda, assim, mas enfim, a gente vai ter que trabalhar com ela, seja mesmo para afastar nos casos concretos, né? Então, enfim, a gente precisa entender para depois poder criticar, né? E é justamente essa a ideia que a gente tem nesse curso, que foi bolado por todos nós, para que seja uma coisa muito prática, né? E, inclusive, por isso, assim, que tem aí o professor Antônio, o professor Oscar, pessoas que eu sei, assim, tenho certeza absoluta que são super objetivos, né? E o legal é que a gente consegue trazer casos práticos, né, no curso, onde a gente debate, eventualmente a gente vai também fazer uma aula conjunta para fazer esse debate entre os professores, que é muito bom, né? Lembra que a gente fez, Antônio, naquela... Sim, lembro, foi muito bom. No curso passado, a gente fez uma aula junto, né? E já fiz também com o Oscar, e é muito legal essas aulas conjuntas, porque a gente consegue debater e trazer visões de lados diferentes, né? Justamente porque eu e o Oscar, a gente trabalha com direito, né? Mas a gente tem que entender um pouco de cálculo também, porque senão não consegue entender o que está na nossa frente. E o Antônio trabalha com cálculo, né? E também tem que entender de direito, senão não consegue fazer exatamente o que está escrito na lei, né? Então, mas a gente tem um viés um pouquinho diferente, né? Então, isso que é interessante nesse curso. Então, infelizmente, já estamos chegando no final do nosso horário, né? Passou muito rápido. Eu lembro a todos, então, que o curso de prática previdenciária está com as matrículas abertas. Serão 18 aulas divididas em 3 módulos sobre critérios de concessão, depois um módulo sobre cálculo, um terceiro sobre questões processuais e a prática administrativa judicial. Já não é o primeiro, a Escola da Júri já fez outros cursos presenciais, né? Infelizmente, nós não vamos conseguir voltar agora com cursos presenciais, mas a gente tem visto uma experiência muito boa desses cursos à distância. A gente consegue reunir pessoas do Brasil inteiro para estudar e discutir os casos. Eu acho que vai ser muito bom a gente conseguir fazer isso e ter essa aproximação e essa participação maior à distância. Então, professora Marina, professor Antônio, eu agradeço pela participação. A professora Marina é a coordenadora do curso. E vamos aproveitar esses últimos minutos para as despedidas aqui. Bom, eu agradeço também. Obrigado, Oscar, por ser o host dessa nossa live, porque eu ainda não... Agora eu já consegui entender como é que funciona a live no Instagram, né? Mas agradeço mesmo, até foi uma iniciativa do professor Oscar, assim, porque a gente estava... Ele comentou que seria interessante, realmente achei bem interessante essa nossa conversa, né? E sempre lembrando que justamente a ideia desse curso
é um curso pequeno, curto, né, com aulas não tão extensas, né, justamente para não deixar uma coisa muito maçante, e muito práticas, né, tanto que ao final de cada aula, ao final de cada conteúdo, a gente tenta botar, ou pelo menos ao longo da aula, um exemplo bem prático. João da Silva fez tal coisa, né, tipo o porteiro do nosso prédio, né, a moça que trabalha ali em casa, a manicure que faz a minha mão me perguntou tal coisa. Então, esses casos bem práticos, bem pontuais, eles são sempre trazidos no nosso curso para que a gente consiga realmente compreender essa matéria que é tão complicada e tão cheia de regras de transição, tá? Então, agradeço, obrigada pela participação também, obrigada pela live de hoje, que eu achei que foi bem interessante, bem produtiva. Então tá, eu também gostaria de agradecer ao professor Oscar, a professora Marina, pelo convite para fazer o curso. Convido o pessoal que está assistindo e que vai assistir também na sequência, os que estão ao vivo, os que vão assistir na sequência a live gravada, para participar do nosso curso. Sempre bem prático, eu sempre procuro fazer cálculos práticos, né? Eu dou situações e, na medida do possível, a gente faz no sistema, tem que ver a questão de sistema, depois a gente vê isso aí, mas assim, sempre bem com exemplos verídicos, né? Agora eu estou fazendo muito isso, estou pegando casos verdadeiros, trazendo para a sala de aula. Então, vai ser bem legal, tá? E pena que o tempo é curto para a gente falar tanta coisa aqui na live, mas no curso a gente vai poder falar com mais calma. Muito obrigado. Na semana que vem nós teremos mais uma live aqui do curso, na próxima quarta-feira às 6h30, com o professor Rafael Silva, a professora Marina vai participar também. A gente está ainda, provavelmente vai marcar mais uma ainda para esse mês de setembro, então pode acompanhar as redes sociais da Escola da Júris, a minha, da professora Marina, do professor Antônio, para saber das novidades do curso e das nossas próximas lives aqui no Instagram. Muito obrigado, boa noite, bom fim de semana. Obrigada, boa noite, igualmente. Valeu, Tchau. bom final de semana. Até lá. Tchau.